Boa noite, eu me chamo Beatriz Monteiro, sou estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faço iniciação científica pela orientação da professora doutora Sônia Cristina Reis e com apoio da Bolsa CNPq. Nesse congresso da BPI, em que se comemoram os 700 anos da morte do poeta Dante Alighieri, eu apresento uma pequena parte da minha pesquisa que é dedicada aos estudos de Guido Gozzano, um dos maiores expoentes da corrente crepuscularista, e traço também um paralelo com Gabriele D'Annunzio, que era seu contemporâneo. Assim, eu selecionei duas poesias em que ambos os autores, com a mesma intenção de homenagear esse poeta maior da história da literatura italiana, apresentam visões e mensagens diferentes. Gozzano nasceu em 1833, em Torino, e morreu em 1916, bem jovem em decorrência da tuberculose. Ele é identificado como expoente do crepuscularismo por grande parte da crítica literária, e não somente pelo seu tom irônico, deboche, ou pela melancolia que é própria do crepuscularismo, mas principalmente pela sua característica maior, que se baseia sobretudo no contínuo questionamento acerca da figura do poeta Vate, que era o papel representado por Gabriele D'Annunzio. E ele faz isso desacralizando essa imagem do Vate e se distanciando também desse ideal que era tido à época. Nessa poesia Dante, que se encontra em Poesie Sparse, ele, pensando nessa crítica, nesse distanciamento do poeta Vate, ele critica esse método pedagógico através da figura do pedagogo fraco, e ele demonstra isso principalmente através desses vocábulos, comento e comédia, a superficialidade e a limitação do comentário que era feito por esse pedagogo. E ele faz isso, comento e comédia, que de uma forma proposital aparecem apenas com uma M, não com uma dópia M. E esses comentários, essa limitação do professor, é feita de uma maneira tão superficial, tão mecânica, que não cativa a atenção dos estudantes que, por exemplo, nesse fragmento, um se adormece sobre o texto e faz esse docente saltar, enquanto o outro, nesse fragmento, ele se distancia, ele se distrai, olhando para o espaço exterior, para a natureza. Então, o Guido, ele faz um apelo, ele chama, ele clama, invoca o pai, que é Dante, a fim de que Dante ajude ele nessa missão de recuperar a essência da verdadeira poesia e do verdadeiro poeta. Gabriele D'Annunzio, diferentemente de Gozzano, ele encarna de uma forma perfeita a figura do Vate, né? Essa figura que Gozzano se distancia. E D'Annunzio, de certa forma, obviamente, ele influenciou muito dos trabalhos de Gozzano no início, até porque ele transformou a tradição literária italiana ao longo do Novecento com suas produções de estilo e produções bem originais decadentistas. Então, em suas obras, a gente observa o gosto pelo refinado, pelo plástico artificial, e o seu vocabulário é completamente diferente do coloquial gozzaniano, é cautelosamente elaborado e se baseia nos fundamentos, né, no reutilizo de palavras que já estavam fora de uso à época, como um resgate do passado glorioso da Itália. Nessa poesia Dante, ele faz um canto de louvor, não uma crítica, e aqui ele fala sobre esse ideal, como se Dante fosse para ele o que Virgílio foi para Dante, um guia, um legado a ser seguido. Ou seja, ó Imperial Duce, vamos andar em seus caminhos, nós invocamos você, estamos esperando por você. Denotando essa importância, esse peso do nome Dante, da figura do Dante na vida e na cultura. Então, ele fala sobre esse Dante que odeia, vê e sabe, e que é auto-guardião do destino. Então, por fim, bem diferente da poesia de Gozzano, que pretende recuperar a essência da verdadeira poesia, aqui, através dessa orgia vocabular, dessa verborragia que é própria de Gabriele D'Annunzio, ele faz um canto de louvor. Ele homenageia de uma forma gloriosa esse herói da Itália, já que essa poesia se encontra em Elettra, que é o segundo livro da coletânea, onde ele dedica esses heróis, como Dante e Garibaldi. E Gozzano mostra essa crítica, essa visão crítica, que para ele, o poeta, a essência da verdadeira poesia, foi esmaecida pelos excessos de Gabriele D'Annunzio.
Essas são minhas referências bibliográficas e espero que tenham gostado.